Estamos ao vivo! E aí? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que faz parte desse pelotão 459. Escreve aí, estamos ao vivo, aperta, atualiza, F5 que nós já estamos. Seja muito bem-vindo. Hoje é mais um daqueles dias, mais uma oportunidade que você tem já. Você já sabe disso, né? Hoje é um grande dia. Dia de quê? Dia de tocar o terror na Terra. Quem está pronto para aprender, escreve aí. Bora para cima, o BPC. Estamos ao vivo e vivos com a graça de Deus. Sabe o que é interessante? Tem gente que não nota a importância de levantarmos no dia de hoje. Alguns, hoje é mais um dia. Você já parou para pensar que nesse exato momento muitas pessoas não levantaram das suas camas? Você já parou para pensar que muitos queriam e tinham projetos para o dia de hoje e não puderam, não tiveram essa oportunidade, mas eu e você, nós estamos aqui. Então, hoje é mais um daqueles dias de tocar o terror na terra. Quem está chegando pela primeira vez, coloca um xizinho aí. Quem já está no movimento 459, coloca vários xizinhos, só para eu saber aí. Se é o primeiro dia, coloca um X, se é segundo dia, 2x, se é terceiro dia, 3x. Se você já é das antigas, coloca assim, dinossauro. Cadê os dinossauros aí, a galera que já está no movimento? Então, hoje é mais um daqueles dias, mais uma oportunidade. Por que eu estou te falando isso? Porque você só tem energia para o hoje. Você já parou para notar que não existe múltiplos dias, existe apenas um dia, com algumas pausas, que são os períodos que você dorme, e que você só tem energia para o hoje? Para pensar o quanto que você só tem energia para o hoje. O seu cérebro foi feito para economizar energia, porque ele foi feito para sobreviver. O cérebro não foi feito para crescer, ele foi feito para sobreviver. Ele sempre vai falar: não, guarda energia para amanhã. Não, amanhã a gente faz. Não, espera só para amanhã. Pô, ele não quer crescer, ele quer só sobreviver. Por isso que alguns de vocês ainda estão brigando por acordar cedo. E tá tudo certo. Entenda que essa fase ela vai passar. Porque o amanhã não existe, nós só temos o hoje. Você entende isso? É o momento presente, por isso significa um presente. Imagina que todos os dias você recebe uma caixa. Uma caixa. Eu não tenho uma caixa aqui. Você recebe uma caixa todos os dias. Todos os dias você recebe uma caixa aqui. Essa caixa. Todos os dias você recebe essa caixa chamada presente. Essa caixa é uma caixa bonita. Ó. É uma caixa bonita, bem feita, bem acabada. Isso aqui é o meu presente todos os dias. Eu recebo ele todos os dias. O que acontece durante o dia? Durante o dia eu vou desfrutar da embalagem. Não vou simplesmente rasgar. O que acontece com as pessoas que já acordam e pegam o celular para uma dopamina barata? Estão rasgando o presente, olhando, falando, quero ou não quero. E alguns acordam, falam, mais um dia. Ei, presta atenção. Todos os dias nós recebemos um presente. Eu preciso fazer o quê? Desfrutar desse dia. Todo dia que não foi desfrutado, ele não é contabilizado. Presta atenção. Existe algo lindo e precioso aqui dentro. Vocês querem ver? Tem algo lindo e precioso aqui dentro. Não, você não entende isso. Eu recebi uma grande caixa e todos os dias eu recebo essa caixa.
E aqui dentro tem algo precioso. E eu vou te mostrar o que tem precioso. Só que alguns estão fazendo simplesmente o quê? Botando do lado esse presente. Eu vou te mostrar o que existe aqui dentro. Vocês querem ver? Todo dia que não é vivido, ele não é contabilizado. Por quê? Porque eu só contabilizo aquilo que eu crio como memórias. Pode ver, nesse exato momento, olha para sua vida. O que você tem guardado foram os dias que foram vividos. Bons ou ruins, são eles que criaram suas memórias. Somente o momento presente que cria uma memória. Eu vou te explicar isso. Quando eu faço qualquer coisa, de qualquer forma, e não estou presente, esse dia não é contabilizado. Eu te explico como que é isso. Já aconteceu com você chegar em casa, colocar a chave do carro em algum lugar, esquecer onde colocou? Pegar o celular, colocar o celular em algum lugar e você esquece de onde está esse celular. Já aconteceu com você isso? Por que que isso acontece? Acontece porque não estava presente para esse momento. Mas quando eu falo o seguinte, estou colocando na minha chave, neste lugar, esse sim vai ser contabilizado. Esse sim vai ser contabilizado. Então eu preciso estar presente. Escreve assim: o presente gera a memória. Todos os grandes dias da sua vida, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você passou, que você tem como memória hoje, que eu tenho como memória, foram pelos dias que eu fiquei presente. Pode olhar. Momento com o pai, momento com a mãe, com a avó, as viagens, tudo isso gerou o quê? Momento presente. Ô, Gabriel, no Instagram não tem os comentários? Tem como liberar os comentários do Instagram também? A galera que tá no Instagram? Tá off lá? É bom a galera tá comentando também. Obrigado, mano. Vou olhar aqui, porque daí eu vejo os comentários da galera aqui no Instagram. Coloco aqui, ó. E eu consigo ver os comentários do YouTube e do Instagram. Então, o que acontece? Ei, presta atenção. Eu tô com algo chamado presente aqui. Eu preciso desembrulhar ele durante o dia. Eu vou desembrulhando. E aí eu começo a fazer o quê? Olhar para isso. Tiago, mas tá vazia. Presta atenção. Essa caixa ela tá cheia. Cheia de quê? De vida. E sabe qual é o mais interessante de receber esse presente? Que eu decido o que ele vai ter aqui dentro. Você já ganhou um presente, aonde te deram, e você decidiu o que estava dentro. Esse é o presente que nós recebemos todos os dias. Eu posso escolher aquilo que eu quero que tem aqui dentro. Você pode escolher dormir até mais tarde, você pode escolher se relacionar, você pode escolher não contabilizar esse dia. Então escreve, todo dia não vivido, ele não é contabilizado. Galera que está no Instagram agora, tem os comentários, vai colocando comentário aí. Estou vendo vocês aqui também. Então bora tocar o terror na terra e presente gera memória. Então esteja presente com o seu cônjuge, com seus filhos, no seu trabalho, nos seus afazeres, na sua vida, na sua leitura. Se nós estamos aqui, esquece qualquer outra coisa fora, foque somente aqui. Porque quando você focar aqui, acabou gerou memória. Todo dia que não é vivido, ele não será contabilizado, porque lá na frente você só vai lembrar dos dias que foram contabilizados. Quais são? Os dias que foram gerados memórias. Pô, é bom demais. Escreve aí. A vida é boa demais. Às vezes você tem dúvida. Não, é só parar para pensar. Olha para sua infância e veja os momentos de aprendizado que você teve. Não, para agora, por um instante, começa a lembrar as memórias da sua infância. Brincando na chuva, roubando laranja do vizinho, viajando para a praia, carrinho de rolimã, soltando pipa. Para, escreve agora uma boa memória que você teve do passado, na sua infância. Escreve aí. É a viagem com os pais, é o dia na escola, é jogando aquele, depende da sua região, aquele taco, aquele bets, aquela que é tipo
um beisebol, mas de rua, com aquelas latas de azeite. Lembra as latas de azeite? Soltando pipa, viajando, futebol na rua. Olha quantas coisas. E começa a ver como muda o ambiente, brincando de pique-esconde, tomando banho de banheira, pintando o canil dos cachorros, indo pra praia, bingo com a família. Pô, presta atenção, montando cavalo, rolimã, andando de patins, jogando bola, carrinho de lema, arrumando manga, nadando no rio, brincando no parque, jogando bola, taco, brincando na rua, roubo bandeira, queimada, pegada, taco. Olha só quanta coisa e olha como o ambiente começou a mudar. Brincando de maçã do amor, queimada na rua, tomando banho de maré, entrando praia com sanduíche, suco, jogando pilica, o que é pilica? Subindo em árvore. Olha quanto. Não, me fala agora, para por um instante, vocês estão colocando as boas memórias. Olha o ambiente. Eu senti essa frequência sua aqui de casa. Nós estamos a alguns milhares de quilômetros, a grande maioria de distância. Eu estou aqui em Portugal, na Europa. E olha essa distância, olha como a frequência mudou. Coloca um sentimento que você teve agora de trazer essa memória. Brincando de peca, jogando saquinho, jogando peteca, minha avó, esconde-esconde, biloca, batendo figurinha. Rô, qual carrinho elétrico, qual o sentimento que você teve agora, roubando goiaba verde, queimada? O tema dessa live é sua vida é o maior testemunho vivo e eu te vou falar mais sobre isso daí. Alguém falou, menino, que isso? Você lê meus pensamentos, presta atenção. A atmosfera mudou. Sabe por quê? Porque você trouxe isso à memória. Escreve agora qual foi o sentimento que você teve trazendo essa memória. Alguém falou felicidade, paz, alegria, no, nostalgia, eletrizante. Qual foi o sentimento que você trouxe? Muito feliz, prazeroso, felicidade, alegria. Coloca aí o sentimento que você teve, sentimento de paz, alegre, paz, desfrute, inocência, amarelinha, nostalgia boa. Qual foi o sentimento? Saudades, alegria, alegria. Coloca o sentimento que você teve aí. Alegria, paz. Muita gente colocou alegria. E se eu te falar, te fazer uma pergunta, e se esse sentimento que você teve agora não for algo momentâneo, algo esporádico, esse sentimento que você teve agora, que você acordou às 5h15 no Brasil, se esse sentimento que você está colocando agora não for momentâneo, não for circunstancial, mas ele for um estilo de vida, como seria a sua vida hoje? Oh, presta atenção. Se isso que você sentiu agora não for apenas um momento, mas ser um estilo de vida, como seria a sua vida hoje? Se você não caiu para trás com essa minha pergunta, não sei o que vai te fazer ir para trás na live de hoje. Tá entendendo? Se não for somente esse momento, esse momentâneo agora, só esse sentimento que você teve agora, mas isso for um estilo de vida e você sentir isso em todos os momentos. Como que é possível isso, Thiago? Estando presente e criando memórias. Por que você trouxe essas memórias que nós estamos falando agora? Porque você estava presente, sabe por quê? Não tinha um celular para mexer, não tinha um compromisso, não tinha algo para uma necessidade de aprovação, não tinha um não merecimento. Você estava brincando na rua, somente na rua. E passava tão rápido aquele tempo, por quê? Porque estava presente. Agora você imagina criar essa memória. Imagina se você criar essa memória, com seu cônjuge e com seus filhos. Sabe o que é interessante? Alguns de vocês trouxeram uma memória do seu passado e não conseguem encontrar uma memória do seu presente com seus filhos e com seu cônjuge. Sabe por quê?
Só porque não viveu o momento presente. Fala assim, bora conectar no presente. Na infância, você não tinha uma necessidade de ser aprovado por ninguém, simplesmente era simples como uma criança. Lembra quando a mãe gritava, ei menino, vem pra dentro? Era simples como uma criança. Só queria fazer o quê? Curtir a vida doidado. A pergunta é, qual fase da sua vida que você perdeu essa simplicidade? Qual foi o momento da sua vida que você deixou de ser simples como uma criança e desfrutar de todos os momentos da sua vida? Tiago, mas eu preciso trabalhar. E quem disse que não é possível desfrutar enquanto você trabalha? Porque desfrute não é ficar com o pé para cima, deitado numa rede. Desfrute é uma maneira de pensar. Desfrutar significa contemplação. Escreve aí, desfrutar significa contemplar. Eu contemplo a minha família, eu contemplo o meu trabalho, eu contemplo a minha vida. Lá em Mateus capítulo 6 diz o seguinte: se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Eu só preciso o quê? Ter bons olhos. O grande convite para você no dia de hoje é começar a olhar com bons olhos. Alguns falam o seguinte: Deus, o senhor pode me ajudar em tal coisa, me ajuda em tal coisa, presta atenção. Deus ele não está no futuro, Deus ele está no presente. Deus ele está no hoje. Não, mas ele é atemporal, ele está no passado, presente e futuro, presta atenção. Deus ele está no hoje. Todos os dias ele se relaciona com o homem. E eu preciso estar com ele no hoje. Ele falou o seguinte: domine, governe e multiplique sobre todas as coisas. Ele não falou para guardar energia para o amanhã. É somente para o hoje. Assim como o povo um dia saiu do deserto, começou a clamar por misericórdia no meio do deserto, dando fome, ele vai lá e entrega uma coisa chamada um maná. O maná era o sustento para aquele dia. Somente para o hoje. Ele falava, não guarde para amanhã. Esqueça o dia de amanhã, contemple o dia de hoje, porque basta cada dia o seu mal. A única coisa que eu preciso é estar concentrado no hoje. Curtir a vida doidada é estar conectado no hoje. Por que eu preciso estar conectado no hoje, Thiago? Porque conforme eu me conecto no hoje, eu aprendo no hoje, eu me desenvolvo no hoje e sou cada dia uma pessoa melhor. Por que eu preciso ser uma pessoa melhor todos os dias? E não é papo para te motivar hoje, mas sim para te ativar e você entender exatamente isso e começar a viver uma vida boa, próspera e longa. Eu preciso começar a contemplar hoje, porque conforme eu vou contemplando hoje, eu recebo o maná no hoje, quer dizer, o sustento do hoje, eu começo a subir num próximo nível. E para você entender que a sua vida é o maior testemunho que existe, você precisa plantar no hoje. Como que é isso, Thiago? Muitas pessoas não vão te conhecer pessoalmente. Ou algumas pessoas vão te conhecer muito tempo depois de ouvir falar sobre você. Olha só isso que eu vou te falar e presta atenção aqui. O testemunho é como um perfume. A reputação é como um perfume que chega antes da pessoa. Já viu? Você está numa sala, de repente, chega aquele perfume bom. Sabe aquele perfume bom que chega na sala antes mesmo da pessoa chegar? É exatamente o seu perfume. Perfume do seu testemunho. As pessoas vão falar de você antes mesmo você pisar com seus pés.
A única coisa que você pede, Jesus te ensina é: dai-nos o pão nosso de cada dia. Dai-me o pão nosso de cada dia. Basta cada um o seu mal. Oh, presta atenção, o perfume ele chega antes de você, o seu testemunho chega antes de você, a sua reputação chega antes de você, o seu transbordo ele chega antes de você. Oh, consegue entender isso? O testemunho é uma unção de quem você construiu no presente e o tamanho que você está se tornando ele vai chegar muito antes dos seus pés pisarem. Todos os dias acordando 4h59 da manhã, vai me fazer diferente? Não, Thiago, claro que não. Oh, presta atenção. Acordar cedo não muda em nada na sua vida, mas o que você vai fazer com aquilo que está acordando cedo, isso sim vai mudar a sua vida. O tempo que você aproveita, o tempo de estudo, de conexão com a fonte, isso sim vai mudar a sua vida. Para de querer o pão de ontem, o pão de ontem já está duro, está mofado. Algumas pessoas insistem em ficar olhando para o passado, para as vitórias e para as cagadas do passado. Oh, presta atenção, sabe por que Roma caiu? Porque ela ficou contemplando os monumentos do passado. Olha só para a mulher de Ló, o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela estava recebendo um livramento e ela olha para onde? Ela olha para o passado. Toda vez que você olha para o passado, você tira os olhos do futuro. Toda vez que você olha para o passado, você esquece para onde está caminhando. Todas as vezes que você anda com o olhar para trás, você erra a rota. Para de olhar para trás. Para de olhar para as coisas ruins que aconteceram no teu passado e também para as coisas boas. Entenda que aquilo ali é somente um aprendizado que você usufruiu ou não. Tiago, eu não contemplei. Começa a contemplar agora. Porque a vida vai começar a gerar mudanças a partir do hoje. As memórias vão ser gravadas a partir do hoje. Oh, presta atenção. Você está entendendo isso? Quando você começar a olhar para o futuro, você deixa o olhar para trás. Dá um putz aí se fizer sentido para você. Tiago, por que acordar 4h59 da manhã? Eu, desde 2020, quando eu conheci o Pablo, eu comecei a fazer exatamente isso. Acordar todos os dias 4h59 da manhã. E eu entendi que nesse horário não tem ninguém te ligando, mandando mensagem, criança chorando, cachorro latindo, é o momento exato que eu tenho para concentrar. Eu estava vendo um comentário aqui, mas deixa, daqui a pouco a gente já volta aqui no comentário. É massa demais. Quando você começa a o deixar para trás as coisas antigas, porque assim, Paulo já falava para a igreja de Corinto, falava o seguinte: quando eu era, o Gabriel dá uma olhada que deu a trava. Não, agora voltou no Instagram. Tava travado ali. Quando eu era menino, pensava como menino. Depois que eu me tornei adulto, eu deixei para trás as coisas de menino. Você entende isso? Eu deixo para trás as coisas que são de menino. Quando você começa a ir para uma próxima fase, um próximo nível, isso começa a trazer novos resultados, começa a trazer um novo entendimento, você começa a ir para uma próxima fase, um próximo nível. Olha só o que está em Mateus, vamos ler um texto aqui, está em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 38. A gente vai ler agora Mateus capítulo 12, 38. Pega aí. Pega aí. Mateus capítulo 12, 38 diz o seguinte: Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. E ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso?
mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantaram no juízo com essa geração e a condenaram, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, como não o encontra, diz: voltarei para casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Então vá e traz consigo outros 7 espíritos do que ele, e entrando, passando a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. A sua casa, ela precisa estar limpa todos os dias. A sua casa precisa estar limpa todos os dias. Como assim limpa todos os dias, Thiago? Limpa de todo orgulho, arrogância, soberba, prepotência, maledicência. Todos os dias você é chamado para limpar a sua casa. E qual que é o grande convite? Limpar e fechar ela. Imagina que a sua casa é o seu ambiente, é a sua vida. Limpar a casa todos os dias é limpar o coração. Limpar o coração de quê, Thiago? Arrogância, soberba, prepotência, maledicência, mau comportamento. Quando eu começo a limpar isso daí, eu começo a deixar espaço somente para coisa nova. Minha casa é o meu coração. E o meu coração ele precisa estar limpo todos os dias. Como que a minha vida é o meu maior testemunho? Eu vou te contar sobre uma história de uma mulher e o testemunho dela trouxe um grande avivamento para toda uma cidade. Olha só que interessante. A história dessa mulher trouxe um grande avivamento. Eis um dia, Jesus estava saindo para ir para uma cidade. Ele estava atravessando, indo de uma cidade para outra. E de repente ele decide fazer uma parábola. Às vezes você lê alguns textos e não sabe o que significa. E a gente vai começar uma série de parábolas, e aí você vai entender mais sobre isso. Ele cria uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é um recado para os reinantes. Escreve aí, parábola é um recado para os reinantes. O que é um recado para os reinantes? É quando eu dou uma volta. Isso é uma parábola. Jesus ele tinha um trajeto, ele decide fazer uma parábola. Por quê? Porque ele decide passar por uma cidade chamada Samaria, aonde os judeus e os samaritanos não se davam. E aí, quando ele faz essa parábola, ele chega num momento, numa certa cidade, no sol do meio-dia, ele encontra uma mulher retirando água. A primeira pergunta que eu faço é: por que uma mulher sai no sol do meio-dia para retirar água, sendo que o costume da época era as mulheres estarem tirando água no primeiro momento do dia, que é o horário mais fresco? Você vai entender um pouco mais para frente no texto, nessa história, que a mulher, ela saía nesse horário para buscar água porque ela estava sozinha. Ela ia sozinha por quê? Porque ela era recriminada pelas outras mulheres. Ela não ia porque ela queria, ela ia porque era recriminada. Então Jesus chega e encontra essa mulher. Olha só que interessante essa história, que é louca demais. Ele encontra essa mulher, ela está retirando água e ele fala o seguinte: ei, você pode me dar um pouco dessa água? E a mulher toma um susto, porque ela vê um comportamento de um judeu que não se dá com o povo dela. Ela fala: como você, sendo um judeu, vem me pedir água? Eu sou uma samaritana. Alguém já pegou o código e já sabe porque que ela estava no sol do meio-dia pegando água. Como que você pega, você é um judeu, me pede água? E aí ele vira para ela e fala o seguinte: mulher, você não sabe que dessa água que eu estou te pedindo e você está retirando é uma água que, mesmo depois de você beber, você vai ter sede? E ele vira para ela e fala o seguinte: mas da água que eu tenho, e se eu te der, e você beber, nunca mais terá sede. E ela fala: me fala onde que tem essa água que eu quero buscar também. Eu estou cansada de ficar sempre buscando sustento todos os dias. Eu estou cansada de ficar aqui vivendo todos os dias. E ela olha para ele e fala o seguinte: como que você pode provar isso? Quem que é você? Ele começa a falar algumas coisas. Dentre isso,
Dentre isso, um recado para ela. Qual que era o recado? O recado de que ela já teve 5 maridos, e o marido que ela estava agora não era o marido dela. Pô, olha que louco. Ela estava encontrando um 7º homem, ela teve um relacionamento com o número 7. E o número 7 é perigoso. Cuidado com o número 7. E ela fala: veja que você é profeta. Assim como Paulo um dia teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, aquela mulher teve um encontro com o Senhor. Pum! Tamanha experiência, presta atenção. Tamanha experiência que ela foi renovada na sua fé. E o texto continua falando o seguinte: ela abandona o balde que ela tinha para pegar água, ela deixa a cumbuca que ela tirava água, que mantinha o sustento dela, ela deixa ali e ela sai correndo para a cidade. Olha só que louco. Uma mulher que era adúltera, que tinha vários maridos, era por isso que ela saía no sol do meio-dia e ela não andava com as outras mulheres, para não ter um relacionamento com elas. Ela saía e por não ter um relacionamento com elas, ela ia no sol do meio-dia, ele tem esse encontro com ela fala o seguinte: não quero mais saber disso aqui, eu quero algo novo. E na hora que ele fala para receber algo novo, ela volta para a cidade. E o texto começa a contar e fala o seguinte: ei, o testemunho, essa mulher volta para a cidade e o testemunho dela converte metade da cidade. Ei, presta atenção. Ela chega na cidade e o testemunho dela converte parte da cidade. Até o testemunho de uma adúltera converte parte da cidade, só o seu que ainda não está convertendo. Será que o seu testemunho é pior que o dessa mulher? A mulher samaritana viveu algo e foi contar para o mundo inteiro. A mulher samaritana teve um encontro, uma experiência. Então para de ter experiência segundo o olhar de outras pessoas, comece a ter o seu próprio olhar com a sua própria experiência. Você entende isso? Hoje talvez seja um dia onde algo descortina nos seus olhos, escamas caem, você tem um encontro nessa parábola, onde você não queria acordar e de repente acordou e teve esse encontro genuíno. Ela teve um relacionamento. Cabum! Foi tamanha a experiência que ela volta. E o seu testemunho, imagina o brilho no olhar dessa mulher. Imagina como que ela falava. O seu testemunho mudou metade de uma cidade. Ei, presta atenção. Os malas, os que estão sem nada para fazer, os insensatos, os tolos, sempre tereis convosco. Oh, não importa o quanto você transborde, não importa o quanto você faça, não importa aquilo que você faz. Os malas sempre tereis convosco. Nós estamos na viagem da vida. Em alguns momentos você está dentro do carro, está dando carona para as pessoas, existem pessoas, mas malas sempre tereis convosco. Os tolos sempre terei convosco. Só que lembra sempre o seguinte: sempre vai ter alguém sedento por uma carona sua. Sempre vai ter alguém sedento, esperando você seja um meio de locomoção para um destino de fé, de amor e de esperança. Toda viagem que você faz, nós estamos numa viagem da vida. Você precisa levar algumas malas, sabe por quê? Porque os médicos são para os doentes. Oh, olha só, a experiência transformou a vida dela, transformou o olhar dela, transformou a autoestima dela de quem ela era. E ela falou o seguinte: eu vou lá para minha cidade. E ela abriu a boca dela. E parte da cidade se converteu. Presta atenção, se você não abrir a sua boca, as pedras vão falar. Eu não imagino que você tenha um testemunho pior que dessa mulher samaritana. Eu não imagino que você tenha menos histórias que a mulher samaritana. Eu não imagino que a sua vida seja pior. Tão ruim
que o seu testemunho não converta parte de uma cidade. Você consegue entender isso? Se isso não explodir o seu peito, não sei o que explode. Se isso não fizer sentido para você, não sei o que vai fazer. Hoje é mais um daqueles dias, mais uma oportunidade que você tem de realmente fazer o que precisa ser feito. O convite que eu quero fazer para você é exatamente esse, falar o seguinte: ei, hoje é um ótimo dia para você olhar para o seu testemunho e falar o seguinte: não, eu vou realmente levar a sério meu testemunho. Eu vou realmente olhar com bons olhos. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunhos dele diante dos anjos. A sua vida, ela sempre vai ser o seu maior testemunho. Não é somente sobre o ambiente que você precisa estar. Mas a pergunta é, quais ambientes você tem proporcionado? Algumas pessoas falam o seguinte, querem viver uma vida passiva de tipo, o ambiente me influencia, presta atenção, aquele que sabe quem realmente é, ele muda o ambiente. Ele proporciona bons ambientes. A mulher samaritana, ela não esperou ser mudada no ambiente. Depois que ela teve uma transformação, e ela teve uma experiência, ela mudou o ambiente daquela cidade. Qualquer lugar que você coloque seus pés, você precisa tomar posse. O que é ambiência, Thiago? Você precisa entender de ambiente, pois existe energia nele. As pessoas também têm energia, o ambiente tem energia, pessoas têm energia. Mas quando cria-se uma ambiência, tudo muda. Pergunta: qual é a energia que você transmite? Você traz leveza para o ambiente ou você traz peso para o ambiente? O dia que você entender verdadeiramente isso que eu estou te falando, sobre a energia que você transmite pode mudar todo o ambiente. Por isso que o reino ele é manifestado através da sua vida. O reino é manifestado através da sua vida. Qual é o problema? Que você vai morrer cheio. Cheio do quê? Do seu orgulho, arrogância, soberba, cheio de conteúdo, cheio de livros, cheio de história, cheio de produto. Cheio, por quê? Porque decide ser orgulhoso e não colocar para fora aquilo que você sabe. E aí sempre julga aquele que está fazendo. Presta atenção, só fala mal de quem está fazendo, aquele que não faz. Porque quem já fez tem compaixão daquele que está fazendo. Alguns estão apodrecendo o cérebro. O que é apodrecer o cérebro? Oxford descobriu uma palavra nova, ou colocou no dicionário uma palavra nova chamada brain rot. O que é brain rot? Brain rot significa cérebro podre. Brain rot significa cérebro podre. Ao invés do seu cérebro ficar cada vez mais potente, ele está apodrecendo pelo excesso de informação. O que eu preciso? Eu preciso mudar minha mentalidade todos os dias. Preciso mudar a minha mente todos os dias. Então coloca isso. Não vou morrer vazio. Coloca isso. Você que não transborda, você que não leva algo para essa geração, coloca, não vou morrer só vazio. Eu prefiro morrer cheio. Cheio dos livros que eu não parei, cheio dos eventos que eu não fiz, cheio das empresas que eu não criei. Fala, não vou morrer vazio. Mas você que decide colocar para fora hoje, vai falar o seguinte: eu prefiro morrer sozinho, vazio. Eu prefiro morrer vazio. Por quê? Porque essa é a grande convite para você que é um transbordante. Você não entendeu, né? A galera não entendeu, falou, não vou morrer vazio. Não. Você é arrogante, soberbo, prepotente, que vai deixar os livros guardados, você fala, não vou morrer vazio. Mas se você entender que o grande segredo é você morrer vazio. Olha o livro que eu comprei esses dias. Morra sem nada. Morra sem nada. Sem nada o quê, Thiago? Tirando todo o ego, arrogância, soberba, prepotência. Tirar tudo que eu tenho aqui dentro. Escreve aí. Eu prefiro morrer vazio.
Hoje é um ótimo dia para você transbordar, um ótimo dia para você tocar o terror na terra, um ótimo dia para você fazer o que precisa ser feito. É esse convite que eu quero fazer para você todos os dias, fazer aquilo que precisa ser feito. Bora tocar o terror na terra, bora fazer o que precisa ser feito. Todos os dias, 4h59, quero compartilhar com você algo amanhã, quinta-feira, 9h43, eu compartilho amanhã. Quero compartilhar algo com você amanhã na quinta-feira, que você vai entender como pegar a sua energia, entender como ser um gestor de energia, como filtrar essa energia e mesmo assim auxiliar todos aqueles que não precisam de auxílio. Você vai entender como gerir a energia para auxiliar até essas pessoas que não precisam de ou não querem receber do seu transbordo. Porque o meu transbordo gera vida. O meu transbordo é o desfrute de outras pessoas. Você consegue entender isso? Quando você decide morrer vazio, quando você decide fazer isso, o seu desfrute, ele vai ser o transbordo de outras pessoas. Tamo juntos, até depois do fim. Bora tocar o terror na terra. Quero te fazer um convite, você que gosta de ler o livro de Provérbios ou que sabe que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, todos os dias 6h22, horário do Brasil, ou 10h22, horário de Portugal. Eu tô aqui no Instagram lendo o livro de Provérbios. Quero te convidar a falar comigo no Instagram, no YouTube, pra gente tocar o terror na terra. E você que ainda não entrou no mapa da riqueza, quero te convidar. A gente está explodindo mentes e corações, está incrível realmente o mapa da riqueza. Nós estamos na semana da desconstrução. Desconstruindo crenças, bloqueios e paradigmas para te convidar por uma outra fase. Eu vou fazer o boot agora, a gente vai fazer o boot, que é uma mentalização. Eu vou fazer um boot agora para você prosperar no dia de hoje. Show? Tamo juntos. Até depois do fim. Bora. Respira fundo, tira o dedinho do teclado. Feche teus olhos. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Como nós somos felizes e gratos, pois todos os dias o Senhor nos entrega uma nova oportunidade de fazer a Sua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. Hoje é mais um daqueles dias que nós somos chamados para tocar o terror na terra. Hoje é mais uma daquelas oportunidades que nós temos de entender verdadeiramente quem nós somos e para aquilo que nós somos chamados. Te pedimos que o Senhor possa nos orientar no dia de hoje, trazendo direção, clareza, mas acima de tudo, discernimento. Veja você agora no dia de hoje, caminhando, tendo discernimento ao conversar com as pessoas. Veja você tendo discernimento a receber as propostas. Veja você tendo discernimento entrando em reuniões. Cada vez mais você tem clareza de quem você é, aquilo que foi chamado, e o seu propósito começa a ser clarificado todos os dias. Comece a olhar agora que pessoas comecem a conectar a você, pessoas que estão vinculadas ao seu propósito. E veja algumas pessoas indo embora, pessoas que já não estão mais vinculadas ao seu propósito, elas começam a ir embora. Veja como isso começa a trazer paz, tranquilidade, entendimento. Chegou um novo tempo. Tempo esse de fazer o que precisa ser feito. Tempo esse de ativar uma nova fase, um novo nível, porque foi o Senhor que te trouxe até aqui. E é Ele que vai continuar te levando. Respira fundo. Esfrega as tuas mãos. Fala assim, já é. Já é. Tamo juntos, até depois do fim. Bora tocar o terror na terra. Se fez sentido para você, tira um print aí. Me marca lá no Instagram, Thiago Rocha BR, que eu gosto de ver vocês estudando, anotando, principalmente a galera do 459, que é o pelotão que acorda. Apesar de aparecer uns malas aí durante o dia, durante a live, é muito bom saber que o senhor está levantando uma geração. E o papo daqui não é para soldado, porque soldado sempre vai reclamar. Um papo aqui é para general. Tamo juntos, até depois do fim.
Te vejo daqui a pouco, 6h22, ou amanhã, 4h59 da manhã. Você que é MDR, já digita aí pablomarcal.com.br, dá uma olhada na página, veja toda a página aí do MDR, que são 3 fases. A gente está na semana da desconstrução, dá tempo. Você que não assistiu a aula de ontem, ela está gravada dentro da plataforma, dá tempo de você cair para dentro e explodir. Eu vou sair da tela agora, vou deixar a página aqui do MDR. Você vai entender exatamente quais são os 3 momentos, a fase da desconstrução, esses 7 primeiros dias. Depois você vai entrar na trilha da riqueza. E depois da trilha da riqueza, você vai entrar no processo de aceleração, que é o quê? Conhecimento, habilidades e competências. A gente vai fazer exatamente esses 3. Fechou? Tamo juntos. Até depois do fim. Bora tocar o terror na terra, fazer o que precisa ser feito. Valeu, gente. Te vejo. Até daqui a pouco. Douglas falou que sou bravo. Bravo é você de acordar às 4h59 da manhã. Até, Carmen, até já no 6h22. Excepcional dia. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.